Graça e paz. Boa tarde. Hoje, dia 3 de julho de 2020, sexta-feira, e queremos hoje falar sobre um tema recorrente, né, que é o tema da oração. Mas de vez em quando alguma coisa é revelada na Escritura, né? Então nós temos que repassar logo a mensagem antes que ela caia no esquecimento. Então minha questão hoje é certo orar sentado? Porque desde o início da minha vida cristã, eu lembro que nos primeiros anos eu vi esse questionamento, né? Quais as posições corretas para orar? Então lembro também que naquele tempo eu não tinha condições de buscar resposta na Bíblia. E então eu tinha que me valer da opinião de outros, né? Dos livros, dos ensinamentos. E aí eu passava a ensinar que podia orar em qualquer posição, né? Porque eu percebo de algumas pessoas que gostavam de orar deitados. Porém, depois de 43 anos, enquanto eu orava hoje no templo, estou aparecendo o apóstolo Paulo, enquanto eu orava hoje no templo, sentado, me sobreveio uma visão. E ao orar a Deus perguntando qual o significado dessa visão, porque eu estava orando sentado, e aí vários textos começaram a vir na minha mente. E baseado no que eu ensinei recentemente sobre adoração, e aí eu comecei a questionar na própria Escritura. Hoje, com mais condições de buscar resposta na própria Escritura, eu fui buscar e eu quero compartilhar aí, né, com vocês as minhas conclusões. Cada um que tire aí as suas conclusões também, se isso é válido ou não. Mas não quero ficar comigo por causa da responsabilidade do ensino. Então, como um dia desse eu ensinei sobre a questão da adoração, né, que havia quatro formas de adoração. E aí ao abordar aquelas 4 formas de adoração, eu percebi que os textos que versavam sobre a adoração geralmente estavam no contexto da oração. Então eu ensinei ali que as formas de adoração eram adoração de mãos levantadas, mais simples, né? A oração inclinando-se, segunda forma, inclinando-se. A outra forma é ajoelhado, a adoração ajoelhado. E a quarta forma, a forma mais radical de adoração, era prostrado. Foi exatamente a tentação que Satanás lançou para Jesus. Ao mostrar os reinos do mundo, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí eu procurei até enfatizar assim: Satanás exigiu de Jesus a mais radical forma de adoração, que era prostrado. Mas as outras formas são verdadeiras também, tem base da Escritura. E aí, hoje, como eu estou versando sobre essa questão da oração, acho que já é pacífico isso, praticamente para alguns, né, que existe. Eu vou ver, que eu quero ver se vai dar tempo eu falar isso tudo aqui. Mas oração de mãos levantadas, né? A oração de mãos levantadas, eu quero citar 2 textos aqui, maneira de orar, né? Nós orarmos com o embasamento da Bíblia, senão uma forma de fanatismo, mas
com a sabedoria da Escritura. Então, orar de mãos levantadas, né? Que realmente é o que está escrito aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, essa questão de orar de mãos levantadas, me parece que está aqui referida, né? Podemos orar de mão levantada, que eu disse que é uma forma de rendição, né? Diante daquela pessoa com quem você está lutando, se você levantar as mãos, você está se rendendo. Era o nosso caso antes de ser um discípulo de Jesus, estávamos em rebelião contra Deus. Então, o ato de levantar de mãos é como que é uma forma de rendição, parou de lutar, né? Reconciliados, pois, com Deus, não, reconciliados pela fé, reconciliados. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, orar de mãos levantadas. Em Hebreus 12, eu sei que Hebreus 12 não está tão claro, mas creio que fala desse assunto. Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Algumas traduções está isso, os joelhos vacilantes. E fazei vereda para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente antes seja curado. Então, as mãos cansadas e os joelhos vacilantes ou desconjuntados, eu creio que está se referindo a mesma coisa que 1 Timóteo, né? As mãos cansadas, a mãos cansadas está levantado na oração. E os joelhos vacilantes, porque também é uma posição de orar de joelhos também. Ele está falando aqui, né, no contexto aqui da santificação, são essas essas questões sobre a oração de mãos levantadas. E aí, indo lá para o Antigo Testamento, eu vejo que na oração de Salomão, quando ele orou consagrando o templo, né, diz o seguinte, primeiro livro de Reis 8:22, diz assim: e pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E aí ele começou a orar. Mas no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, está mais claro, né? Tem mais detalhes. Então vamos ver aqui. Segundo livro de Crônicas 6:13, ele diz assim, que eles fizeram uma plataforma de metal, né, para a consagração do templo. E aí diz assim, segundo o livro de Crônicas 6:13, então pôs-se em pé sobre ela a plataforma, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. E disse, então aqui além do levantar de mãos, também menciona aqui a questão do ajoelhar-se, né? Embora nesse ponto eu quero enfatizar a oração de mãos levantadas. E aí o meu questionamento é o seguinte: é certo orar sentado? E aí eu vou aqui para Êxodo, capítulo 17 de Êxodo, porque Êxodo 17 tem uma questão. E eu quero compartilhar aí, cada um julgue, né? Porque, para ser honesto na interpretação da Bíblia, eu não posso forçar o texto. Mas em Êxodo 17, onde há uma batalha entre Israel e os amalequitas, Moisés sobre o monte, ele sobe ao monte, né? E ele outeiro, né? Que chama de outeiro, um monte, uma colina, algo assim, outeiro, um monte. E aí ele manda que Josué escolheu homens para ir à batalha contra Amaleque, os amalequitas, enquanto que Moisés permaneceria no cume do outeiro, ou do monte. E aí diz assim, porém, verso 11, Êxodo 17, 11, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão,
Amaleque prevalecia. Aí vem a questão aqui que eu quero deixar aí com vocês também. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Por isso que eu estou dizendo essa questão. É correto, é certo orar sentado? Esse texto aqui fala que... Aqui não está falando... Veja que o texto não está falando em oração, embora eu queria que se refira à oração. Fala que ele estava no cume do monte com as mãos levantadas. A vara estava nas mãos de Moisés. Então, quando ele levantava a mão com a vara, Josué prevalecia na planície contra Amaleque. Quando ele baixava as mãos, e por causa disso, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e realmente ele sentou-se naquela pedra. E Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés. Então, eu não posso negar que, neste caso aqui, Moisés estava sentado sobre esta pedra. Embora a vara estava nas mãos dele, ele estava de mão levantada com a vara na mão. E esse texto aqui tem um simbolismo muito grande, acredito eu, por isso que eu quero deixar aí a consideração de cada um, se realmente é válido orar sentado, baseado nessa passagem aqui ou não. Porque essa passagem aqui, na questão do simbolismo, da tipologia, creio eu, se refere ao fato de que Jesus hoje, né, desde que ele foi assunto aos céus, ele assentou-se, né? O Salmo 110 diz isso. Disse Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Hebreus, capítulo 1, diz que Jesus, após fazer a expiação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus hoje está assentado à direita de Deus, ou do trono de Deus nas alturas. E o que ele está fazendo lá é interceder por nós, ou seja, ministério sacerdotal, de intercessão. Jesus vive sempre a interceder por nós. Isso, Hebreus 7:25 diz isso. E Romanos 8 também fala isso, que ele vive sempre a interceder por nós, né? E também intercede por nós, porque o Espírito Santo intercede na terra. Ou seja, Jesus está assentado à direita do trono de Deus, está sentado nos céus, né? E ele intercede por nós. Josué aqui, nesse contexto de Amaleque, eu creio que é o Espírito Santo, né? Josué é o simbolismo do Espírito Santo, é a tipologia do Espírito Santo. Por isso que Moisés morreu, Josué assumiu. Jesus morreu, o Espírito Santo assumiu. Embora Jesus ressuscitou e foi para o céu, e agora quem está na batalha aqui na planície contra os amalequitas é a igreja, né? Sob o comando do nosso Josué, o Espírito Santo. Só que Jesus intercede lá nas alturas, lá do céu, em favor da igreja. E Romanos 8 diz que o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Portanto, esse texto aqui de Deuteronômio, aliás, esse texto de Êxodo 17, ele é um texto que eu não consideraria como respaldo para se orar sentado. Mas, se alguém considerar, está na Escritura, né? Não podemos negar. Então, essa é a oração de mãos levantadas. Agora, essa questão de inclinar-se, né? Que é um ato de adoração, inclinar-se, é outra forma de orar, né? Orar inclinado. E aí, eu quero mostrar um versículo que eu vi hoje aqui, que é João 19:30. João 19:30, eu até me deu alguma luz sobre essa questão da morte de Jesus, nesse caso aqui. João 19:30, sobre a morte de Jesus, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou ao Espírito. Inclinando, essa é a expressão, é a oração, que é inclinar-se para orar. Inclinando a cabeça, aqui diz que ele inclinou a cabeça. E dá para entender o seguinte: Jesus estava crucificado, ele não poderia inclinar o corpo todo, o que ele podia mover era a cabeça, né? Porque a cabeça dele estava livre. E aí ele inclinou a cabeça. Se eu for olhar por esse lado, hoje eu comecei a pensar nisso, é que o fato de Jesus inclinar a cabeça foi um ato de adoração, né? Um ato de adoração, de rendição diante do Pai, ou até na posição de orar, né? Com a cabeça inclinada. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas o certo é que ele inclinou a cabeça e entregou ao Espírito.
para mostrar essa questão que nós podemos orar inclinado, porque é um ato de adoração, um ato de reverência, né, de reverenciar aquela pessoa com quem nós estamos falando. E em Lucas 18, há um texto parecido com esse, que eu também não quero forçar a barra, mas não deixa de ter alguma coisa aí. Na parábola do fariseu e do publicano, a respeito da oração do publicano, fala o seguinte, Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, então ele estava em pé, né? Aliás, tanto o fariseu como o publicano estavam orando em pé, né? Aí diz aí, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Eu entendo então que ele não queria levantar os olhos ao céu, e eu acho que eu já vi uma tradução dizendo assim, orava de cabeça inclinada sobre o peito, né? Não lembro bem qual tradução foi essa, mas a impressão que eu tenho é que não lembro mais, são muitas bíblias, muitas versões. Mas o certo é que ele não queria levantar os olhos ao céu, possivelmente ele estava com a cabeça inclinada sobre o peito, né? Imagina até de cabeça baixa, né? Aqui a inclinação seria da cabeça. E a oração dele, que ele fez, foi essa oração aí. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Né? É uma forma de reverência, mas eu quero colocar isso na conta de orar a Deus se inclinando, né? Se inclinando diante dele. Mas um texto mais contundente mesmo que eu creio que eu achei foi Gênesis 24. Gênesis 24, 48. Quando o servo de Abraão, Eliezer, vai à procura de uma esposa para Isaac. Então, quando ele chega perto da cidade, diz aí, Gênesis 24, 48. Inclinando-me, ele dizendo, inclinando-me, adorei ao Senhor. O pois que inclinar-se é um ato de adoração. E bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Então ele diz aí, inclinando-me, adorei ao Senhor. Essa maneira de inclinar-se, né, é uma posição para orar. O que estamos procurando aqui, as posições do nosso corpo legítimas para orar, que a Escritura respalda. Né? Ainda estou texto aqui, mas o tempo já está voando, eu vou passar para a oração de joelhos. Eu não vou nem mencionar, porque são tantos os exemplos da Escritura. Eu coloquei aqui Daniel 6:10, 1 Reis 8:54, Atos 20, verso 36, Atos 21:5, isso tudo, e muitas outras, né? Dão respaldo para a oração de joelhos. Então ninguém tem dúvida de que não é que aquele negócio só pode orar de joelho. Parece que eu até ouvi de uma determinada denominação que acha certo só orar de joelho, né? Eu estou mostrando aqui que levantar de mãos, inclinando-se, é toda posição legítima para orar na Escritura, e de joelhos com certeza tem exemplos em abundância na Escritura, orar de joelhos, né? Então orar de joelhos eu não vou nem comentar. E tem a oração prostrado, né? Que prostrado é um ato de adoração, por isso Satanás disse, se prostrado me adorares, te darei tudo isso aí, os reinos do mundo, né? E a sua glória. E aí, a oração prostrado, um dos exemplos da oração prostrado foi o próprio Jesus em Mateus 26, 39, né, quando lá no Getsêmani, Jesus orou da seguinte maneira, diz aqui, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Então, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Né? Então, Jesus orou prostrado. Que essa posição de prostrado, eu acho que tanto pode ser assim, a pessoa se deitar de cara no chão, ou ajoelhado, ela descer o rosto até o chão, né? Quem tiver condição física de fazer isso. Eu realmente não me lembro se eu algum dia orei prostrado, porque eu acho que tem que ter uma certa flexibilidade, né, para fazer esse tipo de oração, mas está aqui, está na Bíblia ainda, oração prostrado, em Mateus 4:9 e Lucas 4:7, Satanás exigiu essa adoração, né, mas é uma posição de oração. Em 1 Coríntios 14:25, Paulo diz que
As pessoas que visitaram o culto daquela igreja de Corinto, quando ele percebia a profecia, os segredos do seu coração se tornam manifestos. Então ele diz, prostrando-se adorará a Deus, reconhecendo que Deus realmente está entre nós. Então vai estar prostrando-se, né? Forma de adoração, a mesma forma de oração, né? Posição de adoração é posição de oração. Como que, o ensinamento é esse. Devemos orar numa posição de adoração. Ou seja, sempre aquele negócio. Pronto para o serviço, de rendição. Que farei, Senhor? Né? É como se toda vez que nós fôssemos orar, nós assim, o teu servo está aqui na forma de rendição, aguardando as ordens. O que o Senhor tem mais para eu fazer? Ou então pedindo para as condições para continuar o trabalho que ele mandou, né? Isso é posição de oração. Essa daí. Por isso que, por exemplo, há muitos anos, quando nós jovens da igreja, alguns dizem assim, não, eu gosto de orar deitado. Aí deitar lá na sua rede, ou na sua cama, de barriga para cima, e fica orando lá. Eu sempre achei um pouco duvidosa essa posição aí, porque parece a oração do preguiçoso, né? Então, se alguém quiser orar, por exemplo, deitado, é melhor botar a cara para baixo, porque aí é uma forma de prostrar-se, né? Agora, de cara para cima é um pouco duvidosa. Não digo que Deus não vai responder, porque Deus é tolerante. Todavia, o respaldo bíblico é a questão, né? Então, aí está a forma de oração. Em Mateus 18, 26, na parábola do credor incompassivo, o servo prostrou-se diante do seu senhor, né? E clamou a ele, né? Suplicou para ele ter paciência com ele, né? Para ele pagar a dívida. Então, mas a posição que ele prostrou ali, né? Ele prostrou-se e suplicou paciência para ele poder pagar a dívida. Então, aí a pergunta é certo orar sentado? Eu nunca tinha feito essa pergunta assim, seriamente. Na verdade, nunca tinha ido procurar na Escritura mesmo, como eu fui procurar hoje. E aí eu estou passando para compartilhar aquilo que eu entendo. E aí eu fui me perguntar o seguinte: o que significa mesmo sentar-se, a posição sentada na Bíblia? O que significa mesmo? Aí eu quero repassar para vocês aí a posição sentado na Bíblia. Em primeiro lugar, em Isaías capítulo 6, que é uma passagem muito conhecida, né? Que é a visão que Isaías teve dentro do templo. Isaías 6, ele viu o Senhor, né? Que no caso é Jeová, Deus. Então vamos ver aqui, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado, aí que está, o Senhor Deus, né? Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu púlpito e o seu séquito encheu o templo. O seu séquito encheu o templo. Mas eu quero chamar a atenção para o fato: Deus estava assentado no seu trono. A pergunta que a gente faz é o seguinte: para que Deus precisa sentar? Afinal, o próprio Isaías, mais um pouco na frente, eu creio que é o capítulo 40, diz assim, que Deus não se cansa nem se fadiga. Embora lá no início, no capítulo 1 de Gênesis, que Deus descansou no 7º dia de toda a obra que fizeram. São coisas misteriosas da Bíblia, mas o certo é que Deus não se senta para descansar o corpo dele. Se é que Deus tem corpo, né? Porque Jesus disse que Deus é Espírito, é necessário que aqueles que o adoram o Espírito, é verdade. Então, Deus não se senta para descansar o corpo dele, como é o nosso caso. Porém, aqui ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Tem um significado espiritual. Guarde aí. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, o profeta Micaías tem uma visão, né, que ele repassa para o rei Acabe. Ele diz da seguinte maneira, sem entrar em considerações no texto aqui, mas Micaías é um profeta tremendo, né? Então diz assim, primeiro livro de Reis, 22, 19, ele diz: então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, ele está assentado, né? E todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Mas ele estava novamente sentado no seu trono. Por que a Escritura diz? Sempre fala que Deus tem um trono, ele está sentado no trono. Será que ele senta no trono para descansar? Com certeza não, porque tem um significado espiritual. E aí eu vou passar lá para Apocalipse, porque Apocalipse ele realmente
é muito semelhante a essas visões de Deus sentado no seu trono, né? João agora teve essa visão na ilha de Patmos, ele foi arrebatado até o céu. Então, Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, falara comigo, disse: sobe aqui, e mostraste as coisas que depois desta devem acontecer. Agora veja. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Novamente aqui aparece um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ele vai descrever aqui outra coisa, né? Ao redor do trono havia 24 tronos. Olha só, aqui aparece mais tronos, 24 tronos. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Que mais? Aí depois aparece 4 animais, né? Aí eu vou ler o verso 10. Apocalipse 4, 10 diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adorava ao que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, Deus novamente está aqui assentado no seu trono, e até os 24 tronos que estão ao redor dele, né? E ao redor do trono havia 24 tronos. Esses anciãos que estavam sentados sobre esses 24 tronos não se consideraram dignos de ficar sentados na presença de Deus, mas eles prostraram-se diante de Deus, que continuou sentado. Ainda lançavam suas coroas, porque também tinham coroas diante de Deus, né? Eles estavam assim, tipo assim: só tu és digno, né, de ficar sentado aí no trono. Eu acredito que esses 24 anciãos têm a ver com os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Mas, vamos lá. E aí aparece o Cordeiro, né? O Cordeiro aparece no meio dos 24 anciãos e dos anjos. Aí diz assim: os 24, 5:8 agora. 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora eles prostraram, não foi diante do que estava sentado no trono, não, porque é aqui que está, né? Deus estava sentado no seu trono, Deus o Pai. Agora o Cordeiro é Jesus. É interessante que o Cordeiro aqui, claro que o Cordeiro só tinha uma cabeça, mas ele tinha 7 chifres, e assim, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele tinha 7 olhos, que são o Espírito de Deus enviado por toda a terra, né? Tinha 7 chifres e 7 olhos. E os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora o Cordeiro tinha muita autoridade. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o trono de Deus é repetido muitas vezes no capítulo 4 e 5 aqui, em Apocalipse todo, né? Mas principalmente nesse caso aqui. E sempre Deus está sentado nele. Aí a pergunta que eu faço é certo orar sentado? O que significa mesmo sentar-se na Bíblia? Porque no nosso meio, na nossa cultura, nós já estamos tão acostumados, né? Que sentar serve para muitas coisas, né? Principalmente para descansar. Eu quero saber o significado mesmo espiritual na Bíblia de sentar-se. Para respondermos a pergunta, é correto orar sentado? Então, vamos voltar aqui para os evangelhos. Mateus, capítulo 5. E aqui eu já quero dizer para vocês uma coisa que eu entendo hoje. A posição sentado na Bíblia significa autoridade, né? A posição de sentar-se é autoridade. Senta quem tem autoridade. Por isso que antigamente, pelo menos, né? Quando eu era criança, quando as crianças estavam sentadas na sala de aula e o professor entrava, todas as crianças ficavam em pé, em reverência, reconhecendo a autoridade da professora. Como eu fui militar por muitos anos,
também na vida militar, que mantém muitos dos costumes que são princípios espirituais, né? Quando uma sala está cheia de militares sentados, quando o superior entra, todos ficam em pé. É um sinal de reverência. Isso aí é um princípio espiritual, né? Foi aprendido do mundo espiritual. Então, sentar-se é um ato de autoridade. Por isso que Deus aparece sempre sentado no trono, quase sempre, né? Porque é a autoridade dele, né? Agora veja em Mateus 5:1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aqui está, assentando-se. Sempre é esse negócio que Jesus assentando-se, né? Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Então hoje, por exemplo, se algum pregador for ensinar sentado, é possível que nós queiramos criticar, né? A pessoa pregando sentado, né? E aí eu sou um pregador do fogo, eu prego e ensino pulando para todo lado. Era assim que Jesus fazia. Ele sentou-se. Por quê? Porque ele sentou-se para ensinar. Porque ensinar ou sentar-se é um ato de autoridade. E aí, quando termina o Sermão do Monte, em Mateus 7:28, diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A autoridade, por isso que ele sentou-se para ensinar, porque ele tinha autoridade, né? A figura de autoridade é a figura do professor, do mestre que está sentado na cadeira. Eu acredito que ainda em Mateus capítulo 23, diz o seguinte, Mateus 23, Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés era cátedra, hoje até chamam isso latim, né? Cátedra. A cadeira era cadeira de autoridade para ensinar, por isso que é a cadeira de Moisés, né? Aí diz assim, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. E aí ele vai passar uma repreensão séria, né? Eu lembro que o meu professor no seminário disse, é uma diatribe. Que Jesus passou uma admoestação, uma repreensão severa dos mestres de Israel por causa da hipocrisia deles. Porque eles estavam sentados na cadeira de Moisés, mas eles ensinavam e não praticavam. Então, a questão é essa. Para que serve o ato de sentar-se? Podemos orar sentados? Vamos ver aqui. Em Lucas capítulo 5, que fala na pesca maravilhosa, eu vou ler só um versículo para mostrar o seguinte, olha só. Em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, diz assim, vamos, verso primeiro, E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Agora veja, então assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele ensinou, assentou-se no barco para poder ensinar a multidão. Então, o ato de sentar, neste caso aqui, na Escritura, tem o sentido de autoridade. E aí eu digo, com exceção daquele fato lá de Êxodo 17, 11 e 12, onde Moisés sentou sobre uma pedra para ficar com as mãos erguidas para o céu, na Escritura não tem base para orar sentado. Mas esse é meu entendimento, né? Eu realmente, a partir de hoje, isso aí foi revelado hoje. Eu digo, enquanto eu orava no templo, me foi dada uma visão que me levou a questionar e pesquisar na Escritura esse assunto. E eu
me senti quase como que repreendido por Deus por estar orando sentado. Claro que isso aqui é subjetiva, a visão é subjetiva, mas a Escritura não é subjetiva, né? A Escritura é objetiva. A Escritura é hermenêutica sagrada, é ciência, né? É como 2 mais 2 é 4. Embora tenha muitas coisas que a gente não compreende na Escritura. Então, se alguém quiser orar sentado, pode, é por conta e risco seu, né? Eu vou me esforçar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar para não orar sentado. Sempre orei de joelho, mas às vezes orar sentado também, né? Porque às vezes cansa. Eu sei que tem pessoas que talvez não tenham condição física de orar de joelhos, né? Mas Deus é bondoso e Ele sabe o motivo por que nós estamos orando nessa posição. Então esta é a mensagem de hoje, e que faça bom proveito e Deus nos abençoe a todos para que as nossas orações sejam eficazes, né? Sejam respondidas na presença de Deus. Para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém.